Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Toda semana, o programa EBD em Síntese vai ao ar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertador FM 96.3 e também no YouTube AD Mossoró Oficial. Estamos neste primeiro trimestre do ano de 2023 estudando lições bíblicas temáticas, nesta temática geral sobre o avivamento. Comentarista pastor Elinaldo Renovato de Lima. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a lição que será estudada em nossas congregações no dia 5 de fevereiro de 2023. A lição 6 tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E a verdade prática afirma assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A nossa leitura bíblica em classe de hoje, ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 24. Então, a lição de hoje vai ser focada no ministério de Pedro, conforme relata os capítulos iniciais, os 11 e 12 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos aprender na lição de hoje que a vida do apóstolo Pedro, o ministério do apóstolo Pedro, era de um jeito antes de ser batizado no Espírito Santo e passou a ser de outra forma, de outra maneira, depois que Pedro foi batizado no Espírito Santo. E esta experiência de revestimento de poder do alto, a experiência de batismo no Espírito Santo na vida de Pedro, assim como fez diferença na vida dele, também deve fazer diferença no nosso ministério. Então, os objetivos da lição de hoje são os seguintes: destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E, por fim, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos nos basear na experiência de Pedro e, com base na experiência dele, também identificarmos que isso também é importante para nós. E nós temos visto e aprendido e experimentado ao longo de todo o movimento pentecostal de que quando recebemos o revestimento de poder do alto, há uma mudança significativa no nosso serviço, no nosso ministério que realizamos na casa de Deus, na obra do Senhor. Eu fui batizado no Espírito Santo com mais ou menos 3 meses após a minha conversão, e desde aquele dia até hoje, já vai completar aí 35 anos de conversão, já está se aproximando aí esse tempo, e a minha vida não foi mais a mesma. Desde a experiência do batismo no Espírito Santo, que Deus tem feito maravilhas no meu ministério e tem me dado graça, e unção para pregar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, para fazer a obra de Deus. E com certeza esse testemunho pessoal meu também é o testemunho de milhares e milhares e milhões de crentes pentecostais por esse Brasil afora.
aqueles que são realmente revestidos com o poder do alto, têm uma diferença no seu ministério. E Jesus mandou que a sua igreja cumprisse, desse continuidade à sua missão, evangelizando, discipulando, etc. E Jesus disse que eles tinham que primeiro serem revestidos do poder do alto. O tópico 1 da nossa lição se concentra em falar algumas características de Pedro antes do Pentecostes. E aqui o comentarista ele traz no tópico 1.1 duas atitudes de Pedro. Numa certa ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? O que é que vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, naquele momento ali, recebeu de Deus uma inspiração do Espírito Santo para declarar aquela verdade da divindade de Cristo, da deidade de Jesus, falando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, conforme relata o texto de Mateus, capítulo 16, imediatamente após este episódio, após esta afirmação, após esta vocalização inspirada, o apóstolo Pedro recebeu uma reprimenda de Jesus, porque Jesus havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria no terceiro dia. Só que, após Jesus falar isso, Pedro retrucou o mestre dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Mateus 16, 22. De pronto, Jesus repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Então, observe aí que poucos instantes após Pedro ser usado, ter dito uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, infelizmente, num outro momento, em seguida, ele vacilou ali, sendo inspirado a falar uma palavra que não vinha de Deus, muito pelo contrário, vinha do inimigo, por isso que Jesus tem aquela reação dizendo: para trás de mim, Satanás. Então Pedro, a gente observa no ministério dele, antes do Pentecostes, coisas mais ou menos desse tipo, algumas instabilidades. Em seguida, Pedro negou Jesus 3 vezes. Em Mateus, no capítulo 26, versículos 31 a 35, Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Observe aí que Pedro se destacou entre os demais, dizendo, porque Jesus disse: olha, vocês vão me abandonar. Nessa noite, todos vocês vão me abandonar. E Pedro diz: não, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Pedro estava muito cheio de si, estava sem a mínima humildade, achando que era mais crente, mais fiel do que todos os demais. Mas Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E o que a gente observa aqui no relato de Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, é que quando Jesus foi preso, aconteceu e se cumpriu isso que Jesus disse. Porque enquanto Jesus estava preso, sendo julgado, sendo interrogado, Mateus 26, 69 a 75 diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando.
Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro, jurando, o negou outra vez, dizendo: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, a gente observa aí que essa instabilidade de Pedro, esse medo, essa falta de coragem de Pedro assumir que era discípulo de Cristo, naquele momento ali que Jesus estava sendo interrogado, que tinha sido preso, e Pedro não teve coragem de assumir a sua fé, não teve coragem de honrar aquela palavra que ele tinha dito antes, que ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Pedro vacilou pouco tempo depois. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Rapidinho a gente volta para dar sequência ao nosso estudo. Não saia daí, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Programa que vai ao ar todos os sábados na Rádio Libertadora, FM 96.3, todos os sábados das 8 às 9 da manhã. Nós estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical, que será estudada nas nossas classes de Escola Dominical no domingo, no dia seguinte. Nós estamos estudando nesse trimestre lições bíblicas sobre avivamento e hoje estamos estudando a lição de número 3, que fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. E o objetivo desta lição é mostrar o quanto mudou o ministério de Pedro após ele ser batizado no Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Então, no bloco anterior, no final do primeiro bloco deste programa, nós estávamos falando que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro, numa certa ocasião, foi inspirado pelo diabo a falar uma palavra mal colocada, uma palavra que não era do agrado de Deus, e foi repreendido por Jesus de uma forma bem contundente. Então Pedro tinha alguns vacilos, falava algumas coisas que não deviam, tinha uma falsa segurança e demonstrava, de certa forma, um excesso de autoconfiança, achando até mesmo que era mais fiel a Cristo do que todos os demais apóstolos. Mas, infelizmente, Pedro negou a Jesus 3 vezes, enquanto Jesus estava preso e sendo interrogado pelas autoridades. Mas, porém, nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova aos seus discípulos e o nome de Pedro foi destacado. Então o anjo disse: olha, vai e anuncia aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante de vós lá na Galileia. Observe que é muito importante, embora Pedro tenha falhado, embora Pedro tenha decepcionado a Cristo, mesmo Jesus avisando antes, mesmo Jesus advertindo antes, mesmo após Pedro falar com tanta certeza, jamais eu te abandonarei, se for possível até eu vou morrer por ti. Os outros podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Mas Pedro não conhecia ele mesmo, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então Pedro falhou, Pedro pecou, Pedro negou a Jesus, mas Jesus não cancelou Pedro. Jesus não destruiu o ministério de Pedro por causa dessa falha. Jesus não matou o ministério de Pedro. Jesus não assassinou a reputação ministerial de Pedro por causa desta falha. Porque o objetivo maior de Deus não é destruir a reputação ministerial de nenhum obreiro, mas o objetivo maior de Deus é recuperar, é restaurar, é renovar, é avivar a todos nós obreiros. Então isso aqui fica uma grande lição
para todos nós. Todos os pastores que lideram outros pastores, todos os obreiros que lideram outros obreiros na casa do Senhor, precisa ter essa visão de Cristo. Nós não podemos estar jogando fora, dispensando os obreiros por qualquer falha, por qualquer falha pontual que venha a ocorrer, por qualquer decepção. Então, diz aqui o nosso comentarista, abre aspas, devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Quem de nós nunca falhou? Quem de nós nunca falou uma palavra que não deveria falar? Quem de nós, em alguma circunstância, não agiu irrefletidamente? Quem de nós nunca fracassou em alguma coisa, nunca teve medo em alguma coisa? Ninguém é perfeito, nenhum obreiro é perfeito, todos nós somos falhos e precisamos ter cuidado, meus irmãos, precisamos ser obreiros inclusivos, como Barnabé, que embora tivesse Marcos falhado e não deu continuidade à viagem, com Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, embora Marcos tenha voltado, mas Marcos não foi descartado para sempre. Barnabé se preocupou na restauração de Marcos. Que sejamos como Jesus e Barnabé, que sejamos pessoas animadoras, encorajadoras, que tenham o objetivo maior de restaurar os obreiros, de restaurar, porque todos nós precisamos. Nós não temos só defeitos, nós não temos só falhas, também temos virtudes, também temos algumas qualidades. E Deus vai nos usar apesar de nós. Deus vai nos usar para a glória dele, apesar das nossas falhas. Então, tenha cuidado para não cancelar nenhum obreiro por causa de falhas pontuais, por causa de um momento, de um ato isolado, de uma circunstância que a pessoa agiu de forma imatura e assim por diante. Então, antes do Pentecostes, Pedro não tinha coragem nem ousadia, inclusive chegou a negar a Jesus 3 vezes. Mas o tópico 2 da nossa lição diz que após o Pentecostes, após a experiência do batismo no Espírito Santo, o ministério de Pedro deu uma guinada muito grande. O ministério de Pedro entrou numa nova fase de muita frutificação, porque ele foi batizado no Espírito Santo. Então, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual lá no dia de Pentecostes, o apóstolo dos judeus, que era Pedro, levantou a sua voz com eloquência e falou diversas coisas importantes. Observe que ali, quando Jesus estava preso, Pedro nem teve coragem de assumir que era discípulo de Jesus. Mas depois de ser batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, então diz Atos 2:14 que Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Olha a coragem de Pedro. Aquele que ficava se escondendo, fugindo, não queria assumir que era crente, estava com vergonha de assumir que era discípulo de Cristo. Depois do revestimento de poder do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio da multidão e em alta voz dirige a palavra à multidão e diz: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. E ali ele começa a explicar o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. Inclusive, na continuação do seu discurso, em Atos 2, versículos 22 a 23, Pedro disse: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Observe a coragem de Pedro. Ele denunciou os judeus e disse: olha, vocês se juntaram com homens perversos
com autoridades romanas, com autoridades, né, do poder, para fazer um julgamento injusto e crucificar Jesus. Vocês mataram Jesus pregando ele na cruz. E ali Pedro explicou tudo o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, falou de Jesus, e a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes ali no dia de Pentecostes, que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Atos capítulo 2, versículos 37 a 39, diz o texto que quando ouviram a pregação de Pedro, aquelas pessoas, quando ouviram a pregação de Pedro, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Aí Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então observe que a mensagem de Pedro era uma mensagem de arrependimento, de chamar o povo ao arrependimento de pecados e dizendo: se vocês fizerem isso, se vocês se arrependerem dos seus pecados, vocês serão salvos. E aí em seguida vocês serão batizados em águas em nome do Senhor Jesus Cristo e receberão o dom do Espírito Santo, ou seja, e poderão ser batizados no Espírito Santo depois. E aí no versículo 39 ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E assim Pedro, naquela pregação, ele ganhou ali aproximadamente 3.000 almas para Jesus. Então foi uma pregação maravilhosa, cheia da graça de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Pedro pregou com ousadia, com intrepidez, com coragem, de forma destemida, com a graça de Deus. Por quê? Por causa da unção do Espírito Santo. E ali estava se cumprindo na vida de Pedro o que Jesus disse em Atos 1:8, mas receberão poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glórias a Deus por esse revestimento de poder do alto para nós, igreja, testemunharmos de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Amém, meus irmãos? Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 6 deste primeiro trimestre de 2023, lição que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. E temos aprendido até aqui que o ministério de Pedro foi de um jeito antes do Pentecostes e passou a ser de outra forma após o Pentecostes. Existe o antes e o depois do batismo no Espírito Santo. Antes de Pedro ser batizado no Espírito Santo, lhe faltava ousadia, lhe faltava intrepidez. Ele negou a Jesus 3 vezes, teve vergonha de declarar publicamente a sua fé em Cristo. Mas após o Pentecostes, no mesmo dia de Pentecostes, ele, cheio do Espírito Santo, levantou-se e ali pregou para uma grande multidão e ganhou 3.000 almas para Jesus. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos já dá continuidade ao relato do ministério de Pedro ali em Jerusalém e diz que eles estavam juntamente, Pedro e João, chegando ao templo e passando ali por uma porta do templo chamada de Porta Formosa, e estava ali um paralítico que que costumava ficar sentado ali à porta do templo pedindo esmolas. E pediram, aquele paralítico pediu esmola a Pedro e a João, e Pedro disse àquele paralítico: não tenho prata nem ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ali Pedro e João, eles curaram
aquele paralítico na porta do templo e todo mundo conhecia que aquele homem era realmente paralítico e foi provado e comprovado e foi de forma pública. Todos tomaram conhecimento do grande milagre que Pedro operou ali na vida daquele homem. Depois disso, logo após, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar. Aqui ainda no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículos 12 a 15, porque, irmãos, os milagres, eles são para a glória de Deus, os milagres são para aliviar o sofrimento das pessoas que estão sofrendo e também para confirmar a palavra do crente, da igreja, dos apóstolos. E é uma oportunidade, toda vez que Deus faz um milagre, também é uma oportunidade que nós temos de testificar de Jesus, uma porta que se abre. E aí, por causa daquele milagre, Pedro disse a todo aquele povo: israelitas, porque isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? Observe, irmãos, a humildade de Pedro. Ele glorificava a Cristo e não a ele. E ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então nós observamos aí que Pedro, ele acusa os judeus de terem matado Jesus. Pedro, ele não passa pano, não. Ele fala com muita intrepidez, com muita ousadia. No versículo 15, Atos 3 e 15, ele disse: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. No versículo 19, Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, é uma pregação contundente, mostrando a verdade, chamando o povo ao arrependimento. Isso só foi possível por causa da graça, da unção e do poder do Espírito Santo na vida de Pedro, que é tão necessária, não somente na vida dele, mas na vida de todos nós cristãos, que também aqui neste mundo temos esta responsabilidade de testemunhar de Cristo para as pessoas. E não parou por aí. Conforme diz aqui no tópico 2.3, Pedro também foi avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós observamos, meus irmãos, que os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam aqueles milagres. Então foram presos, foram interrogados, mas quando eles saíram do interrogatório, foram lá para a casa dos discípulos e ali eles estavam reunidos, a igreja de Jerusalém ali reunida, e eles começaram a orar a Deus e dizendo: como é que pode, Senhor? O Senhor mandou-nos evangelizar. E aí essas autoridades agora dizem que não, está proibido, e eles oraram da seguinte forma: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, aqueles discípulos já tinham sido cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, já tinham sido batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas eles estavam agora vivenciando uma situação de perseguição, uma situação pontual muito desafiadora, e eles sentiram a necessidade de buscar de Deus essa graça, essa força, e diz aqui Atos 4:29 que eles oraram assim: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Então, irmãos, há um só batismo, mas há vários enchimentos. Então, o crente,
ele é batizado no Espírito Santo, mas não para por aí. Depois que é batizado no Espírito Santo, ele pode experimentar vários enchimentos do Espírito na sua vida. E aí, o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, aí narra em outros capítulos, em outras ocasiões, como em Atos 9, sobre a cura de Enéas, né? Aquele paralítico Enéas que Pedro também curou. Também fala sobre a oração que Pedro fez por Dorcas, ressuscitando ressuscitando Dorcas dentre os mortos, lá na cidade de Jope. Nós vemos também no capítulo 5 que Pedro desmascara Ananias e Safira por causa da mentira deles, e ali executa juízo divino sobre Ananias e Safira, e de sorte que o ministério de Pedro era tão avivado que o texto de Atos, capítulo 5, versículos 14 a 16, diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões nas cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, é este o clima da obra de Deus, do ministério avivado no poder do Espírito Santo. E o tópico 3 da nossa lição nos chama a atenção para a necessidade de nós, igreja da atualidade, também vivermos o avivamento do Pentecostes no dia a dia. Afinal de contas, o fogo não pode se apagar, não pode faltar lenha, não pode faltar o oxigênio, que são as duas coisas essenciais para manter o fogo aceso constantemente. Então, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se nós, crentes, buscarmos o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Nós, que somos professores, ensinadores, pastores, doutrinadores das igrejas, discipuladores, precisamos falar mais sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Somos uma igreja pentecostal, nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais e precisamos continuar crendo, ensinando, buscando e recebendo essas dádivas divinas, que são capacitações divinas para o serviço cristão, para que a gente faça a obra de Deus com mais eficiência. Principalmente nos dias atuais que vivemos, que são tempos difíceis, trabalhosos, conforme Paulo falou em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículos de 1 a 5. A igreja está enfrentando uma situação muito desafiadora. Então, ela precisa estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos dos Apóstolos. Em breve a igreja será arrebatada e nós precisamos viver na presença de Deus. O próprio apóstolo Pedro, ele falou sobre a vinda do Senhor, que está próximo, né? E que ele é longânimo, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, né? E assim por diante. E ele fala, ele chama atenção em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 14, que nós devemos estar preparados para isso. Então, versículo 14 diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, nós, como igreja, não podemos estar esperando a vinda de Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como as virgens loucas que não tinham azeite de reserva nas suas lamparinas, mas devemos estar esperando Jesus preparados, como as virgens prudentes que tinham azeite de reserva em suas lamparinas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês
seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, esta lição de hoje, que fala sobre o ministério avivado do apóstolo Pedro, ela serve também de lição para nós, de exemplo e de modelo para nós, igreja do século XXI, para que possamos também voltar aos princípios. O movimento pentecostal é um movimento restauracionista. O avivamento é um movimento de restaurar as características originais que se perderam ao longo do tempo. Então, temos que voltar para a palavra, temos que voltar para Atos dos Apóstolos, para o modelo da igreja primitiva, e o avivamento, o ministério avivado do apóstolo Pedro também serve de modelo e de exemplo para nós, obreiros do século XXI. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.